Quem está pela linha telefônica? Os dois? Então vamos lá. Vamos atualizar a situação após chuvas aqui em Aracaju e em Sergipe. Major Alisson de Carvalho, superintendente adjunto da Defesa Civil Estadual. Bom dia. Bom dia a todos. Meu caro Coronel Silvio Prado, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Alisson. Bom dia a todos os ouvintes aí da FAM FM. Major Alisson, atualiza pra gente. Quais são os municípios em situação crítica? Ontem nós tivemos um volume de chuva significativo, né? É verdade que a partir das 2 da manhã até as 6 da manhã, só para que você tenha noção, choveu em média 100 milímetros em todo o estado. Então a gente teve registro dessa chuva forte no intervalo curto de tempo em todo o estado. E é o que a gente tem visto. Esse volume de chuva ele chega muito forte, no intervalo muito curto de tempo, atinge os municípios. Então, logo esse evento cesse, essa água escoa. A gente já está acostumado em ver isso aqui em nossa capital. A mesma coisa ocorre nos rios que cortam Sergipe. Então, só que com o volume de chuva, ele ocorreu em todo o estado, esse volume de chuva ele acaba aumentando, elevando o nível dos rios e acaba atingindo aquela população que se aproximou muito do rio. E então, logo essa água baixou, tudo veio à normalidade. Nós tivemos situações em Riachuelo, no município de Riachuelo, Maruim, em Laranjeiras especialmente, onde foi necessário ativarmos o gabinete de crise nesses municípios, atuamos junto com eles e nós, antecipadamente, a gente foi a essas comunidades, foi a essas pessoas que seriam atingidas, afetadas e minimizamos, né, todo tipo de dano que possa vir a ter causado. Então, essas águas baixaram ao longo da noite, então já nós não tivemos mais registro de chuva. A partir das 11 horas da manhã, a gente já não teve registro de chuva, por conta disso essa água baixou e a situação veio a normalizar no período da noite. Então já não temos nenhum município com pontos de alagamento? Não. Perfeito. Nesse momento não. Essas águas escoaram normalmente. Quando você tem dois eventos que coincidem, como maré alta, maré ontem bateu 2,2, e somado a esse grande volume de chuva, a gente tem, infelizmente, esses relatos, né, essas imagens de alagamentos, né, enchentes e inundações de alguns pontos. Perfeito. Meu caro Major, há alguma orientação para os próximos dias, para quem está nos municípios sergipanos nos ouvindo neste momento? É aquele que a Defesa Civil de Aracaju, a partir da pessoa do Coronel Silvio Prado e Rabelo, tem feito isso constantemente na população de Aracaju, que aprenda a lidar com esse tipo de eventos extremos que têm acontecido. A gente conhecer a nossa cidade, entender a nossa cidade e aprender a conviver com essas situações. Quais são as ruas que comumente alagam, aquelas eu vou evitar. E sempre preservando a vida e o patrimônio. Não se arrisquem a atravessar córregos e rios, a passar por ruas alagadas, que você pode passar por um bueiro, passar por um buraco que você não está vendo. Então, é muito importante que o cidadão ele adote essas medidas de autoproteção, de autopreservação, para que evite acidentes. Perfeito. Muito obrigado pela participação, meu caro Major Alisson de Carvalho, aqui no Jornal da FAM. Parabéns aí à Defesa Civil Estadual pelo trabalho. Obrigado, tenha todos um bom dia. Cumprimentar o Coronel Silvio Prado, meu amigo, meu colega, é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado, Major Alisson. Coronel Silvio Prado, qual é a situação de momento? E eu queria que você falasse, porque eu vi imagens ontem, com relação ao Largo da Aparecida. Quando nós conversávamos pela manhã, o Largo da Aparecida não estava no nosso monitoramento. No final da tarde, eu vi postagem do vereador Ricardo Marques de que o nível do Poxim teria subido na localidade. Tivemos situações como anos anteriores, a situação já está controlada. Atualiza pra gente, Coronel, bom dia. Bom dia, Narciso. Dá um abraço aí também no Major Alisson. Ontem a gente monitorou o Rio Poxim, desde lá a sua nascente em São Cristóvão, onde a gente tem inclusive um pluviômetro lá para medir o que está chovendo lá na cabeceira do rio também. E verificamos que de fato aumentou em cerca de 1 metro a sua lâmina d'água
lá na cabeceira e que essa água chegaria aqui em Aracaju, transportada, essas águas todas que choveram aí, não só em São Cristóvão, mas também Itapuranga da Ajuda e Areia Branca, iam chegar aqui em Aracaju através do Rio Poxim e passando pelo bairro Jabutiana, que é o bairro onde a gente tem pontos mais baixos, que é inclusive no Lago da Aparecida. Então tivemos ontem lá no Lago da Aparecida, monitoramos todo o dia, de fato ainda não era um ponto de monitoramento nosso, mas com 120 milímetros aí depois ao longo do dia, a gente verificou essa necessidade de monitorar. Saí de lá agora, pessoalmente, estava lá no Lago da Aparecida, a gente acredita que o impacto máximo chegou nesse momento por lá, a gente ainda vai monitorar, mas nenhuma casa ficou afetada com a entrada de água dentro da casa. Né? A gente começa a retirar as pessoas quando, de fato, a gente tem essa perspectiva da água entrar dentro da casa. Então, por enquanto, a água está nas ruas, houve esse extravasamento do rio por lá, a água ocupou as ruas ali do Lago da Aparecida, está bem alagado, deve demorar aí pelo menos 1 ou 2 dias para descer essa água, mas a gente acredita que pela cessão das chuvas, não haverá o transbordamento e entrada de água dentro das residências, que é o que impacta mais, e as pessoas, a gente tem que tirar as pessoas, retirar os móveis, por enquanto não tem essa necessidade. No dia de ontem foram 34 ocorrências, a maioria de alagamento, 21 ocorrências de alagamento. Os eventos, como o Carvalho bem falou aí, estão cada vez mais extremos, a gente vem percebendo isso, acompanha, a gente tem os pluviômetros e vê as velocidades das chuvas. Os eventos estão extremos, é o resultado das mudanças climáticas, mas enfim, e a gente está percebendo que cada vez mais a gente tem chuvas intensas com a frequência menor, né? Com a frequência maior. Então a gente tinha esses eventos extremos com frequência maior e agora está cada vez mais corriqueiro, vamos assim dizer. Então, tivemos, para você ter uma ideia, o volume de chuva de 120 milímetros, ele corresponde à metade prevista para o mês de maio, que é o mês mais chuvoso do ano. A média histórica do mês de maio é 275, choveu ontem quase aí 120, né? Quase a metade prevista para o mês todo em apenas 12 horas. Né? Sendo que desses 120 aí, caiu pelo menos uns 90 em cerca de 6 horas. Aí por volta de 4 da manhã até 6 da manhã, 8 horas da manhã, a gente teve esse impacto muito grande na cidade, com uma concentração muito grande de chuva. No início da manhã, uma concentração maior ali no bairro Jardins, com a maré alta de 2,2, que foi por volta de 4 da manhã, mas 5 ainda estava cheio, 5, 6 horas ainda estava a maré cheia, não tinha dado tempo de vazar. Ela passa meia hora pelo menos na maré morta, né? Depois que ela enche, ela passa uns 30 minutos aí parada para depois começar a vazar. Então isso tudo aí possibilitou que o impacto fosse maior nesse período do dia, no trânsito da cidade, ruas alagadas. Mas tão logo a chuva passou, depois de 10 horas da manhã, 10h30, como a maré estava seca e toda a rede de drenagem desobstruída, os desalagamentos aconteceram, as ruas não ficaram mais alagadas, o trânsito voltou à normalidade aqui em Aracaju e a gente, com essa redução significativa também da intensidade das chuvas, possibilitou isso. Então o alerta vai até hoje, mas a gente acredita que o período crítico já passou, a gente já vê inclusive o sol aparecendo aqui em nossa cidade no dia de hoje. É bem possível que nós não tenhamos nenhum episódio chuvoso, pelo menos intenso aqui na nossa cidade. Se for, vai ser pancada de chuvas isoladas. E de meia-noite até agora, apenas 1 milímetro registrado, muito pouco. Então a gente acredita que o período crítico já passou, sem nenhum tipo de intercorrência com relação às pessoas. Ninguém ficou desabrigado, Narciso. Perfeito. Com relação ainda ao Largo da Aparecida, a crítica que eu ouvia ontem na rede social é de que a prefeitura havia prometido fazer a dragagem do Poxim para que estes fatos não voltassem a ocorrer. No ano passado a gente viu que eles ocorreram, não me recordo se em maior ou em menor proporção. Você poderia trazer um histórico dessa situação? A situação que a gente vê no momento é consequência de uma falta de atuação da prefeitura? Não, Narciso, não vejo nesse sentido. A prefeitura correu atrás da captação de recursos junto ao BID. Então, nessa captação de recursos de quase 500 milhões, 40 milhões vai ser destinados à dragagem do Rio Poxim. A dragagem ela consiste em retirar
do fundo do rio, todo o assoreamento provocado por anos, né, décadas de assoreamento. Não só o assoreamento natural do rio, de quedas de troncos de árvores, de sedimentos que vão sedimentando no rio, como também por ação humana, que eventualmente tenham jogado lixos no rio durante todos esses tempos. Então, a gente fez um teste de batimetria, que é um teste em que você mede a cota de fundo do rio, e foi verificado que de 10 anos para cá o rio aumentou a sua cota de fundo em 1 metro. Então, isso faz com que o rio diminua a sua capacidade de absorção de água das chuvas, porque ele perdeu 1 metro de lâmina d'água, vamos assim dizer, e você tem que retirar esses sedimentos do fundo do rio através desse processo, dessa obra, desse serviço que é de dragagem do rio. Então, a gente está em processo de licitação com um edital, está dentro do planejamento estratégico da Prefeitura e vai ser, ainda esse ano, dada a ordem de serviço para fazer essa dragagem do rio. Obviamente, é a parte que compõe o leito do rio em nossa cidade, em Aracaju. A licitação vai ser feita para Aracaju. Obviamente, a gente recebe toda a carga e a drenagem urbana de outros municípios, de São Cristóvão, de Itapuranga, de Areia Branca, e chega aqui também. Mas a gente fazendo a nossa parte, na parte do Rio Puxim, existe uma perspectiva de entre 5 e 10 anos a gente aumentar essa capacidade do rio de absorção de água das chuvas. A gente não elimina totalmente o risco, mas a gente aumenta a capacidade do rio. Então, se hoje, por exemplo, ele está extravasando aí com 120, 150 milímetros, ele vai começar a extravasar com 200, 250 milímetros. Né? A gente aumenta a resiliência do rio. E tudo isso, como é obra de grande porte, com grande aporte de recursos, teve que a Prefeitura de Aracaju se debruçar e conseguir esse recurso junto ao BID, e está dentro desse processo, inclusive também lá na zona de expansão, com 270 milhões vai ser destinados para lá, também para a parte de drenagem urbana, né, pavimentação e principalmente drenagem, com um grande canal de drenagem de 7 quilômetros lá na zona de expansão, tudo isso visando aumentar a resiliência da cidade, pensando na cidade para o futuro, porque esses eventos climáticos já estão sendo cada vez mais adversos, mais severos, não só em Aracaju, mas no Brasil todo, como a gente está presenciando aí, em toda a rede social, em todo o meio de comunicação de massa, Narciso. Perfeito. Meu caro meu caro Coronel Silvio, tem jeito, rapaz. Para. Meu caro Coronel... Graças a Deus, trabalhei muito como major, rapaz, e ficou aí. Não é só você, não. E eu não me incomodo, não, nem se preocupe. Meu caro Coronel Silvio Prado, alguma orientação para passar para a população? Temos alguma situação crítica nesse momento ou, graças a Deus, tudo na normalidade? Graças a Deus, tudo na normalidade, Narciso. A cidade está com a normalidade social restabelecida. Apenas a gente está verificando só a questão realmente do Lago da Aparecida. No momento não tem necessidade de retirar as pessoas. O mês de maio é um mês chuvoso mesmo, a gente já está aí com quase 200 milímetros, a previsão é que a gente chegue aí pelo menos ao que choveu o ano passado, por volta de 500 milímetros, e é possível que uma vez por semana pelo menos a gente tenha que mandar um alerta de chuvas, porque é o mês que mais chove em Aracaju mesmo, historicamente. Os últimos 100 anos é sempre o mês de maio que está dentro dos meses que mais chovem em Aracaju. Então, mas no momento a gente trabalha por parte, né? No momento a gente não tem, graças a Deus, nenhuma condição de anormalidade na cidade com relação às chuvas, Narciso. Obrigado, meu caro Coronel Silvio Prado, pela participação aqui no Jornal da FAM. Obrigado, Narciso, pelo espaço de sempre. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Tá aí, portanto, uma atualização sobre a situação a consequência, na verdade, das chuvas, né, em todo o estado de Sergipe. Como sempre, o Jornal da FAM levando muita informação de utilidade pública para você.